Então, vamos ver agora uma aplicação específica do valor presente. Tá? Então, o valor presente, veja, de um modo geral, você pode aplicar ele em várias situações. Mas quando ele é aplicado, considerando que aquele x0, x1 até xn corresponde exatamente aos valores do fluxo líquido dentro de um investimento, que era o caso daquele empréstimo que você estava fazendo, a gente chama de valor presente líquido. Tá? E aí sim ele vai ter aquela interpretação do lucro, entre aspas, aí, potencial do investimento. Então veja, isso aqui é uma especialização daquela expressão que a gente viu para a situação específica em que você tem os valores correspondentes aos valores do fluxo líquido aí. E aí a gente chama valor presente líquido. Então é importante você distinguir os dois conceitos. Pode ser que você use o valor presente para uma série de coisas. Quando você realmente está considerando um particular situação que você está tratando de fluxo de caixa, especialmente no caso de investimento, você utiliza essa noção de valor presente líquido aí. E aí sim, isso aqui corresponde a esse lucro, né, potencial medido aí da forma apropriada, considerando taxa de juros, aplicações, etc., com relação ao seu investimento. Então, voltando àquelas duas situações que nós examinamos inicialmente, então veja, a primeira alternativa, que era você desembolsar aí 1.000 para receber 1.250, e a segunda alternativa, que é você desembolsar os 1.000 para receber duas parcelas de 670, né? E aí então, quer dizer, usando, né, a expressão, né, que o primeiro recebimento aqui, veja que aqui o sinal é importante. Tá? Então, quando você está calculando o valor presente líquido, você tem que realmente considerar os sinais aqui. Tá? Então, eu estou desembolsando. Né? Lembra que o nosso F0 ali é menos 1.000. Tá? Estou desembolsando 1.000 aí. E estou recebendo 1.250 lá na frente. Então, na hora que eu fiz essas contas, eu cheguei a 75,27. Quer dizer, lá a gente desenvolveu de uma forma um pouco mais intuitiva aqui, que a gente está usando a fórmula já direto. E no segundo caso, né, o F0 é 1.000, o F1 é 670, F2 670, o VPL2 aqui é 72,12. Né? E aí nós concluímos que, primeiro, as duas situações são potencialmente aceitáveis. Você está tendo ganho nas duas situações. Mas se existe uma alternativa, se você escolher uma ou outra, a primeira é melhor. Então, o valor presente líquido ele é usado frequentemente nas duas situações. Primeiro, se analisar uma situação independentemente e saber, será que essa situação é atrativa potencialmente? Então, o valor presente tem que ser positivo, se você usou a taxa de juro apropriada para a sua situação. Você tem mais investimentos, você vai precisar escolher. Tá, então vamos pegar a situação que me gera um maior valor presente líquido. Agora, veja, isso para o caso em que você tem um mesmo investimento inicial, mas pode ser que você tenha situações mais complicadas. Os investimentos iniciais são diferentes, aí você vai ter que fazer uma análise um pouco mais cuidadosa. Mas, de qualquer forma, quer dizer, para um investimento ele ser potencialmente considerado para efeito de utilização, de se embolsar aí o seu capital nele, ele vai ter que ter um valor presente líquido positivo. Tá? Então, esse é um critério importante. Bom, vamos considerar aqueles dois investimentos também que nós apresentamos aí no início, quando nós estamos falando de comparação, né, de investimentos aí. Né? Então, o primeiro investimento é aquele investimento num processo de produção um pouco mais complicado, e o segundo investimento seria investimento em que você está desembolsando também os mesmos 3.000, mas só recebendo lá na frente.
Tá? Vejam, uma análise mais, talvez, elementar aqui, compare, pensa um pouco, o que seria melhor? Então, veja, o leigo, ao olhar isso aqui, o que ele vai falar? Pô, naquele caso ali, eu estou recebendo aquelas parcelas, quanto que vai dar se eu somar aquelas parcelas ali? As parcelas positivas aí. Vai dar 6 mil. Então o cara pode pensar assim, pô, naquele primeiro caso, eu estou recebendo 6 mil e estou desembolsando 3 mil. Nesse segundo caso, eu estou recebendo 6.200 e desembolsando os mesmos 3 mil. Então, aparentemente, essa situação daqui, ela é melhor. Tá? Mas por que pode não ser verdade isso? E veja que ali em cima eu coloquei, olha, a taxa de juro para esse cara, o custo de oportunidade dele é 10%. Tá? Mas veja, sem mesmo considerar a taxa de juro, por que você não pode fazer essa análise simplesmente somando os valores nominais? Usando lá esses 6 mil, que seria o valor nominal, somando, que você não pode fazer isso. Você está somando valores, princípios diferentes, períodos diferentes. Qual que seria um argumento fácil de você ver que isso aí não faz muito sentido você fazer essa conta? Você comparar a soma daqueles valores com esses 6.200 aqui. Oi? Não, mas olha, até se a inflação fosse zero, tá? Isso não seria razoável. Só seria razoável se a taxa de juro fosse zero. Né? Pode ser até que seja até um pouco mais que zero, mas em geral, o que você poderia pensar? Você falou, o que eu vou fazer nesse caso aqui é o seguinte, aqueles 1.300 que eu receber, eu vou reaplicar eles até o período 5. Então, o que vai acontecer? Esses 1.300 do período 1, a hora que eu somar esse juro, ele não vai ser 1.300, ele vai ser mais no período 5. E cada um deles eu poderia fazer o mesmo raciocínio. A hora que você calcular o valor presente líquido, ele já está levando em conta esses efeitos. Então, o que eu posso pensar aqui? Qual que seria o lucro que eu vou ter em cada uma dessas duas situações, calculado ele pelo valor presente líquido? Qual que seria meu ganho aqui? Usando a taxa de juro que corresponde exatamente ao meu custo de oportunidade, que nesse caso é 10% aqui, nesse exemplo aqui. Tá? Então, se eu fizer isso, o que eu vou ter que fazer aqui? Usando aqui a fórmula do valor presente líquido, estou pegando o valor fluxo líquido no período 0, menos 3 mil, e aqui os valores que estão sendo recebidos em cada período, divididos pela taxa, 1 mais a taxa de juro, elevado à potência apropriada aí. Nesse primeiro caso, eu vou chegar a um valor presente líquido de 1.577 e tanto aí. Nesse segundo caso, de 849, quase 850. Tá? Então, veja, o que está acontecendo? Quer dizer, esse lucro, entre aspas, aí, calculado aí pelo valor presente líquido, está sendo muito maior no investimento A. Está sendo quase o dobro, um pouco menos que o dobro do que o lucro para um mesmo investimento inicial de 3 mil. Então, veja, claramente, considerando esse J aí de 10%, esse investimento A está sendo melhor.
Tá? Naturalmente, desde que você utilizou, né, para essa análise a taxa adequada. Você fala, não, realmente os dois eu estou analisando, pode-se utilizar a mesma taxa. Pode ser até que para dois investimentos diferentes, porque podem envolver riscos diferentes, você pode ter taxas diferentes. Tá? Os de transação, você tem uma série de elementos que você poderia colocar na sua análise aí. Mas assumindo que esse J seu é único, e frequentemente é o que se faz, você então está concluindo, no fundo, que esse investimento A, ele acaba sendo um investimento melhor, né, por esse critério do valor presente líquido, que acaba sendo o critério mais importante aí. Porque esse valor presente está exatamente medindo quanto que hoje, né, se você entrar nesse investimento A, você estaria, entre aspas, ganhando, né, medindo, né, os recebimentos, os pagamentos aí da forma apropriada, considerando, né, a sua taxa de desconto, o seu custo de oportunidade de 10% aí. Ok? Essa é a ideia. Então, veja, utilizando esse critério, você em princípio pode examinar qualquer situação, desde que você tenha os fluxos líquidos associados àquela situação e você tenha a taxa de juro, que é o custo de oportunidade que você considerou naquele caso. Tá? Então, esse é o uso, né, do valor presente líquido, quer dizer, nesses exemplos que a gente está mostrando. Bom, então, valor presente líquido maior que zero, né, como regrinha aqui, mostra potencial atratividade do investimento. Tá? Se for negativo, já descarta. Tá? E se tiver duas ou mais alternativas com o mesmo investimento inicial, aquele que tiver maior valor presente líquido vai ser melhor. Tá? Ah, mas se for diferente, aí você vai ter que analisar. A situação pode ser um pouco mais complicada para você analisar. Se tiver vários investimentos, quer dizer, você vai ter que ver quanto você tem disponível para investir, aí você vai ter que alocar de forma a maximizar o valor presente líquido global aí que você vai receber. Né? Agora, o que vai acontecer frequentemente? Você chega lá numa empresa, não é uma empresa muito grande, a pessoa não é muito, assim, não tem uma expertise muito grande na área financeira. Aí você chega lá e pergunta para o cara, fala, mas qual que é a taxa de juro, que é o custo de oportunidade da empresa aqui? Fala, pô, não sabemos. Tá? Você, usa tal taxa, você percebe que não... Ou mesmo você pode ficar um pouco em dúvida da taxa que você vai utilizar. Ou seja, aí você viu que a taxa ela é central. A taxa de juro que você usa para fazer as contas. Tá? Ok? Então, o que você faz nessa situação, quando há uma certa incerteza sobre essa taxa? O que você pode fazer? Você pode resolver o problema do valor presente considerando várias taxas. E aí você desenhar o que a gente chama de curva do valor presente. Ou seja, mostrar qual seria o valor presente em cada taxa, dentro de um conjunto de taxas que você aceita que a sua taxa está aí no meio, ainda que você não saiba exatamente qual é. Isso pode ser bem interessante. Você construir a curva do valor presente. Então, qual que seria a ideia aqui? Aqui, o que eu fiz aqui? Então, o que é esse gráfico aqui, para a gente entender? No eixo X, eu tenho a taxa de juros. Eu estou variando ela de 0 até 35%. No exemplo, a gente usou 10%. E aí, o que eu estou fazendo? Para cada taxa, eu estou calculando o valor presente líquido. Aqui, então, o eixo Y é o VPL. Tá? A linha vermelha corresponde ao VPL daquele processo de produção, aquela primeira alternativa de investimento. Tá? A linha em preto corresponde aqui, o investimento nos títulos públicos, os títulos do governo.
Né? Então, o que eu estou calculando em cada taxa de juros? Estou calculando qual que seria meu, entre aspas, lucro, né, medido aí pelo valor presente líquido. Então, o que você está observando aqui? Veja, a diferença de lucro está exatamente na diferença em cada taxa de juros entre o valor que você tem na linha vermelha e na linha preta. Então, o que você está percebendo aí? Que essa curva que caracteriza o VPL dos títulos do governo, ela cruza com a curva do valor presente líquido no investimento A, num ponto que eu já calculei ali, que seria 1%. Em torno de 1%. No 1%, os dois têm o mesmo valor presente líquido. Para valores abaixo de 1%, o valor presente líquido do investimento nos títulos do governo é maior. Tá? No ponto zero, o que vai acontecer? Qual que vai ser o valor presente líquido do investimento A aqui? A gente até calculou, recebimento 6 mil, desembolsos 3 mil, vai ser 3 mil. No segundo caso, vai ser 3.200. Seria até melhor, se fosse zero, sua taxa, eu vou usar o investimento B. Mas perceba que para taxas que são taxas mais razoáveis, que em geral vão ocorrer aqui de 1% para frente, o que vai tender a acontecer? O valor presente líquido na aplicação no investimento A vai gerar um valor mais elevado do que no investimento B. Então perceba que se você sua preocupação é comparar os dois investimentos, qualquer que seja a taxa de juros superior a 1%, o investimento A vai ser melhor do que o investimento B. Então você percebe que nesse caso você não precisou saber exatamente a taxa de juros. Basta você saber que ela é maior que 1%, você já poderia concluir. Então isso, na hora que você vai apresentar a sua análise, você já mostra isso aqui, já mostra esse gráfico aqui. E esse gráfico permite você calcular com facilidade, ou observar, você poderia até colocar mais investimentos aí e analisar aquele investimento que para uma certa taxa, que realmente é a taxa que te interessa, vamos supor que a tua taxa vai ser alguma coisa em torno de 10% a 15%. Então, tudo bem, quanto maior for a taxa, maior é a diferença. Quanto menor for a taxa, menor é a diferença. Então, aqui é uma forma de você ver a sensibilidade que existe no cálculo aí do valor presente líquido com relação ao valor da taxa de juros que você está considerando como taxa de desconto ou custo de oportunidade para efeito de você fazer seus cálculos aí. Tá? Isso daria para o reinvestimento seria maior? Como é que é? Isso da taxa ser maior a diferença porque é reinvestimento. Não, na realidade você já está, veja, a hora que você calculou o valor presente líquido, você já está considerando todos os problemas relacionados à questão de reinvestimentos, etc. Quer dizer, o valor presente líquido é o teu lucro já medido no momento inicial. Tá? Quer dizer, pode ser demorar um pouquinho até você perceber, mas agora que você começar a fazer os problemas, você vai perceber que ela de fato, na hora que você vai ver a literatura toda de finanças, economia, etc., o indicador mais defensável que existe é esse aqui. Tá? De longe. O pessoal gosta, o investidor não tão profissional, ele gosta da taxa interna de retorno porque era mais fácil de ser, aparentemente mais fácil de você entender. Mas na hora que você vai ver os problemas que você tem associados a ela, todas as grandes consultorias, McKinsey, vários aí, tem até um trabalho interessante da McKinsey aí, mostram no fundo que muita gente que usa a taxa interna de retorno está usando até de uma forma totalmente equivocada, não pode usar do jeito que se usa frequentemente. Já a taxa, o valor presente líquido, não, esse de fato é um indicador, desde que você esteja usando a taxa de juros calculada da forma correta. Tá? E aí sim, aí você tem muitos cuidados que você tem que tomar e a gente vai falar nisso um pouco mais
quando estiver falando de risco aqui. Tá? Veja, o que a gente fez aqui? Essa curva ela foi gerada, só voltando aqui. A única coisa que nós fizemos foi trocar o J, nos dois casos aqui, por J variando de 0 a 35%. E calculamos para cada caso. Então isso é interessante, quer dizer, um projeto, a gente chama investimentos, um projeto de investimento. A gente fala um projeto tal, projeto A, ele foi um projeto que teve uma certa curva, outro tem uma outra curva. Então você perceba que o fato do valor presente ser maior ou menor depende da taxa de juros. Pode ser que numa taxa de juros um seja mais alto, numa outra taxa de juros o outro é mais alto. Tá? Quer dizer, há situações em que o cruzamento ele se dá em valores que vão aparecer, tem exemplos aí, que a gente vai, um exercício que eles vão fazer, que essa taxa em que os dois têm valor presente igual, ela é num valor de J até mais elevado. Tá? E é por isso que é interessante você ver, porque às vezes por alguma razão você pode estar mais interessado em fazer um certo projeto, por outras razões externas à tua análise. Tá? Até porque você está mais confortável com a situação, uma série de coisas, e você percebe que as duas taxas são muito parecidas. Tá? Então pode ser que ao você fazer a análise usando a curva, você fala, realmente as diferenças são muito pequenas aqui, porque a taxa minha está mesmo no ponto em que os dois valores presentes são mais ou menos iguais. Tá? Então essa é a razão, né? Quer dizer, uma razão matemática aqui. Quer dizer, esse fluxo de caixa daqui e daqui, quer dizer, eles geraram duas curvas que são diferentes. Isso aqui são exatamente as curvas daqueles dois investimentos. A vermelha é do investimento na produção e a preta é do investimento em títulos públicos. E o cruzamento, nesse caso aqui, se dá ali em torno de 1%. Então é uma questão matemática aqui. A hora que você fez as contas aqui, veja, o que nós fizemos aqui para poder fazer essas contas? Achamos o valor presente dos 6.200. Quanto que você precisaria ter hoje que corresponde a 6.200 daqui a 5 anos? Então, seria isso aqui, 6.200 dividido por 1 mais a taxa de juros elevada à renda. Isso aqui, menos os menos 3.000, vai dar exatamente esses 850 aqui. Veja, não é que ele não é atrativo, ele está te dando um resultado positivo. Mas o investimento A, ele está te dando quase que o dobro para o mesmo investimento inicial. Vai perceber? Algo que, veja, se você não calculasse o valor presente, você não conseguiria observar isso simplesmente de um exame a olho nu aqui do fluxo de caixa. Você precisa construir esse indicador para realmente enxergar essa diferença. E que não é óbvio. Tá? Quer dizer, por isso que você precisa calcular. Né? E não só não é óbvio, como ela é dependente do J que você está considerando na tua análise. Tá? Ok? Então, voltando aqui. Tá. Bom, pois não. Então, por exemplo, se o investidor chegar aqui, ele perguntar o que compensa eu investir, eu seria investir numa empresa. Tá, primeira coisa que você tem que perguntar, por exemplo, qual que é o seu custo de oportunidade? Qual que é o seu J? Tá, aí ele vai examinar os dois casos e falar, olha, tudo bem, como é que é esse investimento nessa empresa aí? Ele vai avaliar o risco, vai avaliar uma série de coisas. Falar, não, pode até ter que ter J's diferentes aí. Que o título público pode ser que ele assuma com um risco menor, etc. Enfim, vamos assumir que o J dele é 10% para os dois. Então, para esse cara, o primeiro investimento seria claramente melhor. O custo de oportunidade seria o investimento de menor retorno disponível. O custo de oportunidade é o J, é a taxa de juro, que é equivalente. Né? Lembra como é que a gente chegou naquele caso do empréstimo aí, aquela taxa de 16 e tantos por cento? Nós pegamos o investimento padrão que você poderia fazer, sem risco. Tá? Aí nós adicionamos os custos de transação, vimos a questão de impostos e o risco.
Aí nós assim, o cara lá está confortável, o aluno estava confortável em emprestar para o professor de 16% mais ou menos para cima. Então, esse 16% é a referência. 16 e tantos por cento. Tá? Então, por isso que essa análise do J aí, se você for fazer, ela em si é um ponto importante da análise. E aí você vai ver na literatura de finanças, quer dizer, um cuidado grande em você saber achar essa taxa de uma forma apropriada. E é por isso que vem a curva do valor presente. Que como às vezes você fala, pô, mas que taxa é que eu tenho que usar? Você sabe que essa taxa vai estar em torno de valores aí que vão, no mínimo, eles vão ser a taxa do investimento de risco zero que você tem aí, sei lá, cadeirante de poupança, um CDB, um título público aí de prazo equivalente da tua operação, daí para cima. Por quê? Porque certamente qualquer investimento desse vai envolver mais risco, vai envolver mais complexidade, etc. E você vai querer ser premiado por isso. Aí você vai querer uma taxa mais alta para você poder entrar nesse investimento. O payback ajustado poderia ser Não, veja, nós vamos entrar, na próxima aula nós vamos entrar no payback. Nós vamos ver que o payback é um indicador auxiliar. Tá, então, investidor que está preocupado em que o retorno seja rápido, até porque ele não quer, quer dizer, quanto mais prazo, mais você está exposto ao risco. Tá? Então, ele pode pensar que, primeira coisa que ele está pensando, isso acontece muito empiricamente, ele fala, eu não quero investimento que tenha um payback superior a tantos anos. Tá? É interessante isso, vamos pegar aqui exemplos assim, mais práticos aí. Você pega esses programas aí, tipo Shark Tank ou até aquele próprio sócio. Então, no Shark Tank é muito comum isso. A hora que o cara propõe lá um negócio, né, são investidores que estão avaliando se eles vão entrar de sociedade com aquele cara que está propondo um negócio. Então, é interessante que às vezes o cara propõe um negócio que potencialmente é interessante, mas que os resultados vão vir só depois de 3, 4, 5 anos. Aí o cara falou, não, mas eu quero já que meu capital se pague no primeiro ano. Ainda que pode ser que a hora que você faça um valor, análise usando o valor presente líquido, o retorno seja mais alto em termos de valor presente líquido, em termos desse lucro aí que o valor presente líquido está mostrando, desse investimento de mais longo prazo. E é por isso que a hora que você está realmente fazendo a análise de investimento, você está vendo uma coleção de indicadores, onde o valor presente líquido talvez seja o primeiro deles, mas ele vai ser considerado junto com outros indicadores. Quer dizer, eu diria o seguinte, pode ser que o investimento seja rejeitado até porque ele até tem um valor presente líquido elevado, mas o payback dele é muito longo. É aquele investimento no Carvalho, lá da França, que vai demorar 60 anos até você... Né, vamos supor que seja o payback aí, seja, sei lá, 60 anos. O cara fala, pô, 60 anos nem estou vivo mais, não interessa, ainda que esteja um valor presente maravilhoso. Né? Entendeu o problema? Então é por isso que a hora que você está fazendo a análise de investimento, você não vê só um indicador, você vê um conjunto de indicadores e lá, naturalmente tem o bom senso. Eu diria que muito da análise vem até da credibilidade dos números que estão sendo utilizados na análise. O investidor ele vai falar assim, eu não quero ver só esse número, eu quero ver como é que você fez as contas. Quais são as premissas que você usou para chegar àqueles valores da planilha? Entendeu? Quer dizer, se ele falar, não, realmente, eu concordo com esses valores vão dar esse valor presente líquido nesse custo que eu já estou colocando aqui corretamente. Então, e aí ele vai realmente ficar interessado na tua análise. Agora, de repente, a hora que você vai fazer a análise, o cara perguntou, mas pô, você está fazendo a análise do food truck, quanto que você considerou o preço do pão aí? Ah, considerei 10 centavos. Pô, mas 10 centavos nunca ninguém ia comprar pão 10 centavos. Esse pão, sei lá, vamos supor que seja no mínimo 50 centavos. Pô, está errado a tua análise. Entendeu? E isso acontece frequentemente. Muitas análises aparentam, muitas vezes, que o investimento é muito atrativo. Por quê? Porque a planilha foi calculada de uma forma muito otimista demais. Custos muito baixos e receitas muito altas. Tá? Então, por isso que, veja, nenhum investidor é bobo. Tá? Quer dizer, o cara vai escrutinizar não só os resultados, mas todas as premissas que foram usadas para chegar-se a esses resultados aí que você chegou.
Percebe? Por isso que esse processo é um processo bastante complicado. O cara vai perguntar, mas como é que você fez as projeções de venda aí para o teu negócio? Eu falei, não, eu fiz. Aí você explica o processo, o cara fala, pô, realmente você fez um trabalho bem feito. Eu confio na tua análise. E é por isso que esse tipo de trabalho é um trabalho importante para vocês que estão aí. É um trabalho que acontece na vida do economista, do administrador. Principalmente o cara que vai para essa área de investimento, que é muito comum. Você conseguir fazer o processo completo, que pode até exigir que você contrate profissionais de outras formações, mas até para você poder ter um resultado de fluxo que seja crível. Não adianta você pôr qualquer número lá e o cara vai mas isso aqui dá um valor presente líquido enorme. Fala, pô, mas você calculou da forma totalmente errada aqui. Existe balanço distorcido de empresa muito frequente? Sim, tanto é que muito do que você tem que você aprende num curso como esse aqui, que não é só aqui, você vai ver uma série de cursos, contabilidade, análise de demonstrativos financeiros, etc. Você vai perceber que muita da dificuldade em você analisar um negócio está em você verificar a credibilidade dos números que o negócio está apresentando. Você vai ver até que a própria contabilidade, que é uma forma, vamos dizer, mais padrão de você medir as coisas nas empresas, ela tem uma série de dificuldades. A contabilidade, de uma certa forma, ela reflete conceitos legais. Tá? E às vezes os conceitos legais não são os conceitos talvez mais apropriados para você medir determinados aspectos da empresa para fins gerenciais. Eles têm que ser utilizados para fins de cálculo de impostos, por exemplo, aqueles procedimentos. Tá? No Brasil, o imposto é importante. Muitas empresas, o departamento financeiro é enorme, contabilidade, finanças, etc. Por quê? Porque você tem que saber calcular isso diariamente, você está pagando imposto. E você tem que calcular esse imposto corretamente. E o cálculo exige que você contabilize as coisas do jeito que tem que ser. Agora, esse jeito não necessariamente coincide com aquilo que você precisa do ponto de vista gerencial. Então, muitas empresas têm uma contabilidade que é a contabilidade para efeito mais tradicional, para efeito de você calcular os seus impostos e produzir os demonstrativos financeiros que a lei exige. Agora, do outro lado, ela tem uma outra contabilidade, que eles chamam gerencial. Isso não tem nada a ver com caixa 2, de coisa que você vê por aí. É simplesmente uma forma de você medir que faz mais sentido para decisões gerenciais, operacionais, estratégicas, etc. Tá? É por isso que esse mundo é complicado. Você saber contabilidade normalmente é uma coisa importante, até para você saber distinguir muito bem a qualidade da medida de um certo número que aparece no demonstrativo financeiro oficial da empresa. Às vezes você precisa saber outras coisas. E até você saber que às vezes para você calcular certas coisas, aquilo que aparece no demonstrativo, ele pode estar escondendo dificuldades. Não que ela está reportando errado, mas pode ser até que ela esteja reportando errado. E é por isso que muitos demonstrativos precisam passar pelo aval de auditores, às vezes externos. Vai lá, contrata-se uma empresa X do mercado, que é certamente uma empresa às vezes tem credibilidade, e os contadores dessa empresa vão dizer, olha, realmente está medindo de acordo com os critérios contábeis da lei tal, que pode diferir entre países. Entendem? Isso também é outro ponto importante. Quer dizer, o que você mede na contabilidade aqui no Brasil, pode ser que você esteja numa outra situação, é medido de forma diferente. Conceitos de depreciação, conceitos, enfim. Agora, para efeito de análise de projeto, aquilo que você está medindo naquele fluxo de caixa são realmente as entradas e saídas efetivas, já líquidos, inclusive, de impostos. Aquilo que realmente está entrando e saindo do teu fluxo de caixa em termos líquidos. Ou seja, para a empresa, a hora que você achou esse valor presente líquido, é valor presente líquido em termos do que é como se fosse em termos de lucro em valor presente do lucro que você está entrando naquele projeto. Considerando já os investimentos e os recebimentos que você está fazendo para frente. Tá? Mas não é um negócio, veja, não é um negócio tão simples assim quanto pode parecer. Né? Que a gente está vendo um pouco a mecânica disso. Né? Mas para você poder usar isso com proficiência, você precisa ter um pouco de experiência. Bom, nós temos no site, aqui eu estou dando já
o link de um videozinho que entra em mais detalhe quando você calcula essa curva do valor presente. Tá? Não vou entrar aqui, porque muita gente já entendeu a ideia, mas lá eu detalho um pouquinho mais essa ideia do valor presente líquido aí. Tá? Bom, eu vou falar assim bem rapidinho, 5 minutinhos do taxa interna de retorno, mas eu retomo esse assunto na próxima aula, mais para você já ter uma primeira exposição a esse assunto aí. Tá? Então, o que é a taxa interna de retorno? Né? Lembrando que aqui a gente vai expandir isso, vamos voltar a isso na próxima aula aí. Bom, observa essa expressão do lado direito do sinal de igual aí. Tá? Quer dizer, quem olha isso aqui fala, pô, mas isso aqui é um valor presente. Só que aonde aparecia o J, está aparecendo esse TIR aqui. Aonde aparecia valor presente líquido, aparece 0. Tá? Então, valor presente, a taxa, a gente está chamando de TIR ali, e o valor presente líquido é 0. O que é a taxa interna de retorno? Exatamente a taxa de juro que leva o valor presente líquido a 0. Tá? E isso aí acaba sendo algo que, por uma série de razões, os investidores gostam de saber. Quer dizer, em algumas situações que são mais fáceis de entender, é como se fosse, de fato, quer dizer, a rentabilidade intrínseca do investimento. Agora, o que vai acontecer a hora que a gente examinar com mais cuidado essa expressão, nas situações mais gerais, é mais complicado. Até em muitos casos ela pode nem ser possível ela ser calculada. Não existe. E acontece isso, viu? No departamento às vezes aparece gente aqui com investimentos até mais complicados e fala, pô, professor, eu estou tentando achar a taxa interna de retorno e o Excel está dando erro, ele não está calculando. Né? E aí eu examino a planilha e falo, mas não existe a taxa nesse caso. Falo, mas como é que é possível? Não tem taxa interna de retorno? Não tem. E nós vamos ver que há razões matemáticas que podem levar essa taxa a não existir. E veja que você calcular essa taxa interna de retorno em si pode ser complicado. Porque veja, aqui nós temos o F0, F1, F2, isso aí vem do teu investimento, é o fluxo líquido. O que nós precisamos achar é o valor de TIR que leva essa expressão toda a 0. E veja que não é um problema matemático trivial isso. Você vai perceber que isso aqui, nós vamos poder converter isso, né, numa equação de grau n, e nós vamos ter que achar as raízes dessa equação de grau n. Se fosse uma equação de segundo grau, você já vê que já tem um monte de dificuldades. Aí, veja, numa equação de segundo grau, você tem vários tipos de solução. E uma solução, que você já sabe pode acontecer, é que não tem raízes reais, só tem raízes complexas. Ou seja, aquela ideia, lembra do delta negativo da fórmula de Bhaskara? Não tem raiz real. Pode ser que tenha uma raiz só, quando tem delta igual a 0, por causa do segundo grau. Pode ser que tenha duas raízes reais. Você tem várias situações possíveis aqui. A hora que você tem grau n, ampliam-se os números de situações aí. Então isso aí a gente vai precisar examinar com mais cuidado, até para perceber que esse tipo de situação é um pouco mais complicada e frequentemente você vai ter dificuldades computacionais, interpretação, etc. Mas é inevitável que você calcule. Até porque a hora que você tem a tua planilha, os programas já calculam para você. Só que você tem que saber que isso você precisa examinar com um certo cuidado. Tá? Então eu vou parar por aqui, quer dizer, na próxima aula nós vamos expandir mais, eu vou retomar o assunto do valor presente e vamos partir daí para frente, explorando outros indicadores, depois usando eles em problemas aí para aprender o seu uso. Tá? Então, obrigado a todos.